O governo federal estuda uma estratégia: ampliar o intervalo entre a primeira e a segunda doses da vacina de Oxford, para conseguir vacinar a maior quantidade de pessoas num primeiro momento, porque há um número limitado de vacinas. Então, ao invés de dar 2 vacinas para um indivíduo, usa essas 2 doses para imunizar 2 indivíduos e joga a segunda dose lá para frente. A AstraZeneca e a Oxford dizem que é seguro manter o indivíduo com uma dose só por um prazo um pouco mais longo do que se imaginava no início. Então, o ministro da Saúde entende que, dessa forma, o país pode chegar mais rapidamente à desejada imunização de rebanho. A reportagem chega de Brasília com Raquel Vargas. Num discurso em que procurou se defender de críticas, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que a vacinação contra a Covid-19 vai começar ao mesmo tempo e na mesma hora em todo o país. Todos os estados receberão simultaneamente as vacinas, no mesmo dia. A vacina vai começar no dia D, na hora H. No primeiro dia que chegar a vacina, ou que a autorização for feita, a partir do 3º ou 4º dia já estará nos estados e municípios para iniciar a vacinação do Brasil. Apesar de garantir a simultaneidade da campanha de vacinação, a data ainda é uma incógnita. O dia 20 de janeiro, mais otimista dos prazos, só será possível se a Anvisa liberar antes disso o uso emergencial de uma das vacinas em análise. Acontece que os 2 milhões de doses da grande aposta do governo federal, a vacina da AstraZeneca, ainda não chegaram ao Brasil. Enquanto isso, há 6 milhões de doses da Coronavac no Instituto Butantan, asseguradas ao Ministério da Saúde. Mas os dados da vacina chinesa entregues à Anvisa estavam incompletos, segundo a agência, o que pode influenciar no prazo da análise. De máscara, para dar o exemplo, segundo ele próprio disse, Pazuello citou as 6 vacinas em estudo pelo governo federal, mas focou na do Instituto Butantan, alvo de frequentes discussões com o governo paulista. Fez questão de afirmar que nunca deixou de tratar com a entidade de forma técnica e que toda a produção do Instituto será incorporada ao Plano Nacional de Imunização. A respeito da vacina de Oxford, uma estratégia em estudo é aplicar apenas uma dose para reduzir a pandemia. 71%, talvez a gente entre para a imunização em massa, é uma estratégia que a SVS vai fazer para reduzir a pandemia. Talvez o foco seja não na imunidade completa, e sim na redução da contaminação. E aí a pandemia diminui muito. 51 países já estão imunizando contra a Covid. Pazuello, no entanto, minimizou a realidade. Disse que se for feita a soma de todas as vacinas aplicadas nesses lugares, o total seria suficiente para proteger a população da cidade de São Paulo, de cerca de 12 milhões de pessoas. Tu imuniza uma cidade do país, uma grande cidade. O resto não. E a gente tem que ouvir que nós estamos atrasados, porque a gente não comprou 500 mil doses da Pfizer com essas pequenas cláusulas. O ministro reforçou que, se depender do governo federal, a vacina não será obrigatória.